Bom, pessoal, bom dia novamente. Vou falar, quando o Arnaldo me chamou para convidar, primeiro achei muito cacife para ser a palestra magna, né? Palestra de abertura do evento, então fiquei um pouco desesperado para saber o que eu poderia falar, né, para vocês nessa palestra. E aí, achei interessante o convite, né? Achei importante representar de alguma forma o meu estado e o Nordeste como um todo, mas aí não tinha como abarcar o Nordeste inteiro. Eu decidi falar um pouquinho sobre a produção de jogos de tabuleiro lá no Ceará, né? Então, o título, Tabuleiros Cearenseis, a criação de jogos de tabuleiro no estado do Ceará, né? Eu sou professor da Universidade Federal, lá do Ceará, no Instituto UFC Virtual, que cuida dos cursos à distância da universidade e também de toda a parte de uso de tecnologias na educação, né? Um instituto, uma unidade dedicada ao trabalho com isso, e desde 2010 que eu me dedico para a área de criação de jogos mais especificamente, né? Desde o mestrado eu já vinha com interesse de trabalhar com jogos, mas não achei muito espaço no mestrado, tanto que eu tive que brigar com o meu orientador para botar o nome jogos no título do meu trabalho, porque nem no título ele queria que eu colocasse, mas enfim, consegui. Mas em 2010 foi que eu realmente pude assumir mesmo, a olhar para a área de desenvolvimento de jogos, trabalhar com a parte de estudos, de pesquisa voltado para jogos. E os jogos de tabuleiro chegaram até mim também através, inclusive, dos alunos do curso, né? Eu dou aula no curso chamado Sistemas e Mídias Digitais. É um curso que é voltado para o desenvolvimento de todo o que diz respeito ao universo digital. Então, animação, modelagem, jogos, desenvolvimento de aplicativos, site, produção visual, né, audiovisual, tudo isso o curso engloba. É um curso bem eclético, bem amplo, e os alunos têm dentro do curso algumas áreas de interesse que eles podem seguir, e uma delas é jogos. E aí, dentro do curso, eu consegui me direcionar para o estudo de jogos. E dentro do curso, mais especificamente, encontrei os jogos de tabuleiro e comecei a trabalhar especificamente com isso. Tá? Eu coordeno um grupo chamado Igrejota, não é um grupo religioso. Tá? Igrejota é uma sigla que significa Incrível Grupo de Estudos de Jogos de Tabuleiro. Tá? E lá no curso, aí eu comecei a direcionar os estudos para essa área, né? Eu tenho uma formação bastante eclética, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa inquieta. Então, eu sou da área da computação, fiz mestrado na computação, mas depois do mestrado eu meio que fiquei um pouco decepcionado com algumas coisas da área das exatas, questões minhas mesmo, individuais, talvez meus interesses mesmo de pesquisa, e eu decidi enveredar por outros estudos, fiz uma especialização em psicologia complexa e estou trabalhando agora no doutorado em literatura comparada com jogos, inclusive, né? Jogos eu sabia que era meu objeto de interesse mais específico, mas como a gente não tinha, pelo menos na época, uma formação voltada para jogos, então a gente foi encontrando os lugares. Acho que muitos de vocês aqui já passaram por isso, né? De encontrar esses lugares, né? Para trabalhar com a ideia de jogos. Mas o Igrejota, né? Ele foi um projeto que foi iniciado como um grupo de estudos pelos alunos. Me procuraram porque eu era professor da área de jogos e me procuraram porque eles tinham interesse de ter um direcionamento nos estudos mais objetivo. No começo eu achei que eles queriam só desculpa para jogar, o que não estava errado, né? Porque jogar, se divertir também faz parte da vida, né? E da formação também. Mas depois eles me convenceram de que o processo de construção de um jogo, o design de um jogo, ele envolve características, o jogo de tabuleiro envolve características particulares, diferentes do desenvolvimento digital. E para um profissional que quer trabalhar com design de jogos, é importante que ele também tenha um olhar para esse tipo de jogo, né? Muitas coisas são comuns, mas muitas coisas são diferentes. Tem alguns desafios, tem alguns elementos que são característicos do universo de criação de jogos de tabuleiro. E assim os alunos sentiram falta disso no curso, porque é um curso voltado para o digital, e acharam interessante a criação de um grupo de estudos. O grupo virou projeto de extensão, hoje ele é programa de extensão, futuramente eu espero que se torne também um grupo de pesquisa, né? Então a gente trabalha desde 2014 com a divulgação de cultura de jogos analógicos, que em 2014 não era tão, né, difundido como a gente tem hoje. A gente tinha os clássicos
UOL, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, né? E a gente se limitou a uma meia dúzia de jogos conhecidos, então não existia muito uma cultura de jogos de tabuleiro, e a gente também veio com essa proposta de trazer e apresentar e mostrar para as pessoas que esse universo existia, né? Inicialmente com um acervo de jogos particulares dos participantes, depois a gente conseguiu fazer um acervo próprio, né, através de doações, através de participação em projetos, a gente conseguiu adquirir alguns jogos e a gente usa esses jogos para participar de eventos, para levar os jogos para apresentar para as pessoas. Mas a gente também trabalha com palestras, oficinas, a gente realiza eventos, a gente tem uma produção científica também, artigos, né? Muitos trabalhos de conclusão de curso voltados para jogos e jogos de tabuleiro, inclusive. Né? Às vezes é uma briga que eu tenho que comprar lá de por que jogo de tabuleiro num curso de sistemas de mídias digitais, né? E aí tem algumas batalhas, às vezes, que a gente tem que defender para explicar por que os alunos estão trabalhando com isso, mas está dando certo. A gente trabalha com consultoria também, inclusive vou mostrar alguns jogos que a gente desenvolveu através da consultoria com algumas pessoas que procuraram a gente, tenho interesse em fazer um jogo, mas não sei como fazer. E aí a gente também traz esse olhar mais técnico do processo de construção, mecânica, balanceamento, esses ajustes mais específicos do aspecto lúdico e do aspecto do funcionamento do jogo como um todo, né? E a gente tem um trabalho também muito forte em acessibilidade. A gente começou com um trabalho de conclusão de curso e depois eu levei isso como um projeto e até hoje a gente está desenvolvendo. Essa imagem aqui é uma adaptação que a gente fez do jogo Cope para pessoas que não enxergam poder jogar. E esse ele tem uma textura nas cartas. E você consegue fazer a identificação da carta através do toque. E é interessante que é uma adaptação que foi pensada para ser feita para o público que tem dificuldade visual, mas no final todo mundo usa. Porque o Cope é um jogo que as cartas ficam ocultas, né? E às vezes você esquece a carta que você tem, de tanto mentir, né? Você esquece a carta que você tem e você quer verificar. E aí você tem que tirar a carta da mesa para olhar, e isso alguém pode ver, e é um movimento maior. E aí, com a textura, você só bota a mão embaixo da carta. Você já identifica pela textura, não precisa nem virar. Então, é um recurso que acaba sendo utilizado por todo mundo. Né? Então, a acessibilidade ela mostra muito isso. Quando a gente tem esse olhar de acessibilidade para o jogo, a gente acaba também agregando coisas também para o público em geral, não somente para um público específico. E também a gente tem trabalhos em relação também com outras áreas. A gente já fez projetos com o pessoal da filosofia, com o pessoal da letras, com o pessoal da fisioterapia, química, né? Diversas áreas, jogos e essas áreas. Aí, rapidamente, eu queria falar um pouquinho dos jogos que a gente já produziu, já que o objetivo é falar de criação de jogos. Então, achei coerente começar por mim, até para mostrar para vocês a experiência que eu tenho, né, nessa parte de construção de jogos. O IGRJ, ele começou como um grupo de pesquisa. A gente começou com a parte mais, aquela coisa mais acadêmica de pesquisar a criação de jogos, pesquisar características dos jogos, uso de jogos, experiência de jogo, né, toda essa parte mais teórica, vamos dizer assim, né? Mas de um tempo para cá a gente achou interessante partir para a construção, para a produção, para a elaboração de jogo, até para ter a experiência também de fazer esse processo de construção do jogo de tabuleiro, né? Não somente analisar os jogos existentes. Esse jogo foi desenvolvido em 2023, CyberGen. Eu recebi um professor de química, que estava fazendo mestrado profissional, e ele queria desenvolver um jogo que trabalhasse com genética. Ele chegou para mim muito entusiasmado. Eu quero fazer um RPG de química. Aí já estava com toda a narrativa pronta, era no futuro e tal, beleza. Lá é lindo, maravilhoso, massa. Vai ser um RPG massa. Quanto tempo você vai dedicar para aplicar o jogo na sala de aula? Ele olhou para mim e disse 50 minutos. Eu digo, olha, 50 minutos tu não consegue nem explicar o RPG para os teus alunos, porque tu vai ter que dar contextualização, explicar a ficha, definir as ações que o jogador pode fazer. Aí foi, 50 minutos acabou. Vamos pensar em um jogo mais direto? E aí eu apresentei para ele o Escape Room de cartas, né? Que é um jogo que você vai lendo as cartas, o jogo vai te ambientando na narrativa, em algum momento tem um desafio a ser ultrapassado e você resolve ali o desafio, tem um tempo, você pode colocar 50 minutos, que era o tempo que ele queria, né? Resolução de 50 minutos. Vamos fazer assim, apresentei um jogo, joguei com ele, né? Ele gostou, achou interessante e a gente partiu para desenvolver o conteúdo, selecionar o conteúdo e desenvolver esse jogo. O jogo ficou
A versão protótipo ele já achou suficiente para aplicar, e a gente aplicou a versão protótipo. E eu fiquei muito feliz do resultado, porque ele me mandou uma mensagem até muito emocionado, falando que os alunos adoraram, que o jogo foi muito bom. E uma curiosidade, né? No dia, coincidentemente, ele teve mais tempo para aplicar o jogo, não só os 50 minutos, ele deixou os alunos livres. Façam no tempo que vocês quiserem, que a gente tem tempo. A gente tem a tarde toda, façam no tempo de vocês. Os alunos passaram 2h30 jogando esse jogo, porque eles queriam acertar todos os desafios, eles não queriam errar nada. Então, não, vamos verificar, tá certo mesmo, vamos, porque eu quero gabaritar, eu quero platinar o jogo sem nenhum erro. E aí eu fiquei assim, gente, se a gente conseguiu manter esses alunos 2h30 numa coisa só, é porque o negócio deu certo. Eu acho que para mim é um critério de análise e de comprovação de que o jogo funcionou, né? 2024 a gente desenvolveu, na verdade esse jogo a gente vem desenvolvendo há alguns anos. Ele surgiu de um exercício de uma reunião do grupo. O grupo se reuniu, a gente fez uma brincadeira de sortear algumas mecânicas inventadas por a gente, e a gente tentou juntar aquelas mecânicas malucas que a gente tinha inventado num jogo só, e aí criamos esse jogo, Entre Vícios e Virtudes. Ele foi, inclusive, finalista no SB Games 2024, tá? E ele tem uma lógica de os jogadores são divindades que têm seus vícios e suas virtudes. E aí eles têm que influenciar os dados, que são como se fossem as pessoas, né? Tem que influenciar as pessoas para irem para as suas virtudes e evitarem os seus vícios, né? Virtudes, ponto positivo, vícios, pontos negativos. E para isso eles colocam setas ligando as cartas, que são o tabuleiro. Só que essas setas são manipuladas por todos os jogadores. Então você precisa tentar, né, organizar aí como você vai manipular, né, os recursos do jogo para conseguir direcionar os dados para as suas virtudes. Tem uma virtude que é oculta, tem uma virtude que é revelada, né? E o vício todo mundo sabe, então é aquela disputa. É um jogo bem estratégico. A gente inicialmente queria um jogo mais leve, mas ele acabou ficando muito estratégico. A gente aceitou isso, né, que o jogo se caminhou para um processo mais complexo, para uma mecânica mais estratégica, e a gente achou o resultado interessante. 2025 a gente desenvolveu um jogo. Nós fomos uma visita no interior do Ceará. Tem uma cidade chamada Nova Olinda. Lá em Nova Olinda tem uma fundação chamada Fundação Casa Grande, que é uma fundação que trabalha com o patrimônio cultural da região, da Chapada do Araripe e da região do Cariri. A Chapada do Araripe está atualmente candidata a patrimônio natural e imaterial da humanidade, tá? E aí a gente foi visitar, a gente conheceu a região e na época saiu um edital para a gente mandar projetos relacionados com infância e ética. E aí a gente pensou nesse jogo, que era uma busca pelos fósseis, né? Os jogadores vão a um sítio paleontológico para buscar fósseis, só que enquanto isso alguns fósseis estão sendo contrabandeados para fora do Brasil. E aí eles têm que tentar também evitar que esses fósseis saiam do Brasil para o mercado ilegal de fósseis. Então é um jogo cooperativo que trabalha com essa lógica de localizar os fósseis, mandar para o Museu Nacional para exposição e tentar evitar que eles saiam do país pelo mercado ilegal. Quixeramobim Desafio Verde foi um jogo que a gente desenvolveu com uma professora também da cidade de Quixeramobim, uma cidade do interior do estado. Ela também veio com essa vontade de trabalhar com jogos e queria muito trabalhar a ideia de conscientização, a questão de gastos de água, as queimadas, aquecimento global, esses assuntos que ela queria trabalhar com os alunos. E aí ela veio com uma ideia de um jogo de trilha, com perguntas, aquela estrutura clássica de jogos, e a gente foi mostrando outras possibilidades. E ela trabalhou um jogo parecido com o Cybergen, só que é um jogo mais narrativo. O Cybergen tem uma narrativa, mas os desafios dele são desafios mais mecânicos, e aqui é mais um jogo de escolha narrativa, onde as consequências das escolhas afetam o futuro da família Pereira, que é a família da narrativa, né? E aí ela trabalhou elementos sobre queimadas e sobre o uso da água, né? Elementos desse sentido.
Imaginário Cariri é o da vez, é o mais fresquinho, né? Lançamos esse ano, ele vai estar aqui, né, para vocês conhecerem no horário da exposição de jogos, quem tiver interesse. Esse jogo foi desenvolvido com as crianças da Fundação Casa Grande. A Fundação Casa Grande é uma instituição que ela é co-organizada pelas crianças. As crianças participam de todo o processo da fundação. Escolha dos assuntos que vão ser trabalhados, os filmes que vão ser exibidos, eles editam os materiais que são publicados, eles têm uma rádio, eles têm uma TV, eles têm uma série de atividades lá e todos são gerenciados pelas crianças. É muito engraçado. Você chega lá, tem uma criança de 8 anos, se apresenta como gerente de produção de não sei o que, fotógrafo, editor de vídeo, e eles realmente são isso, eles realmente são os que botam a mão na massa. Tanto que é um pouco até difícil trabalhar com eles, porque a gente está às vezes fazendo uma oficina com eles, e aí chega alguém e diz, fulano, tu tem que terminar de fazer a edição do vídeo que a gente tem que publicar. Aí ele sai, vai fazer a edição do vídeo, e aí quando termina, volta para participar da oficina, e essa é a logística da Fundação Casa Grande. E a gente ficou muito encantado com isso, e a gente, vamos criar um jogo com eles, de co-criação mesmo, desde o início. Então, foi um jogo criado desde o início com as crianças da Fundação, foi um jogo criado desde o início para ser acessível. Então, a gente teve uma pessoa que era o agente de acessibilidade, que tem baixa visão, quase já chegando a uma situação de cegueira, e ele participou do processo todo, inclusive de falar sobre acessibilidade, de falar sobre desmistificar, vamos dizer assim, a pessoa com deficiência, né, que às vezes você tem até medo de chegar perto porque não conhece, não sabe como lidar, não sabe como conversar. E aí ele chegou lá e disse, podem fazer a pergunta que vocês quiserem. E as crianças, como é que tu cozinha? Como é que tu se vira em casa? Como é que tu sabe a cor da roupa que tu está vestindo? E aí perguntaram o que quiseram, ele respondeu. E foi muito legal essa interação, porque as crianças realmente se envolveram e entenderam a necessidade do jogo ser acessível. Então é um jogo que nasce com a ideia de trazer a referência do patrimônio cultural da região. Então a gente tem representado no jogo mestres da cultura, lendas locais, locais, né, importantes para a cultura da região, objetos, né, objetos arqueológicos e tal, e tem o DNA das crianças desde o início, né? Os personagens foram criados por elas, então é um jogo que passou todo esse processo de elaboração junto com as crianças. Passou-se desde o início um processo de criação de um jogo acessível, então o jogo tem textura nas cartas para a pessoa que não enxerga identificar e diferenciar. O jogo tem QR Code para você ter as informações mais precisas da carta. O jogo tem peças para ajudar na parte tátil. Os tabuleiros têm regiões de encaixe para encaixar as cartas, para a pessoa que não enxerga não se confundir com as cartas que estão na mesa. Então a gente teve todo um processo de desenvolvimento pautado nessa acessibilidade nesse jogo. Então, quem tiver curiosidade vai poder ver aqui no Sindoff, lá na área de jogos. E aí, obviamente, eu não vou falar só de mim, né? Acho importante a gente trazer essa representação do Ceará aqui, então eu decidi falar um pouquinho sobre alguns jogos que foram produzidos por pessoas da região. E eu tentei, né, ser mais democrático possível, tentei trazer de diversas cidades do estado. Claro que aqui é só uma amostra, não daria para falar de tudo. Eu me assustei, eu fiz um pequeno formulário, pedi para as pessoas preencherem. Algumas pessoas já têm experiência de elaboração de 30 jogos de tabuleiro no interior do estado, e eu não conhecia a pessoa. Então, assim, né, é aquela coisa, você às vezes olha muito para o longe e não enxerga o que está do lado, né? Então, também foi um exercício muito importante para mim de conhecer as pessoas da região, que é uma vontade que eu tenho já desde um tempo, da gente se conhecer, né? Toda a comunidade de desenvolvedores de jogos e de pesquisadores que trabalham com jogos de tabuleiro do estado do Ceará. Eu tenho essa vontade, ainda não tive essa oportunidade, porque as demandas da vida não deixaram, mas eu quero fazer, e esse foi um primeiro contato, né? De conhecer algumas dessas pessoas. Alguns eu já conhecia, outros eu passei a conhecer na elaboração desse material, porque eu achei importante trazer essa representação do estado para cá. Tá? E aí um exemplo que para mim é um caso de sucesso, chamado Redes e Relíquias, foi em 2015, então a gente estava ali na época que tudo era mato, né? Inclusive, os desenvolvedores desse jogo tiveram um problema de produção muito sério,
porque eles fizeram com uma gráfica que não tinha nenhuma experiência de trabalhar com jogos de tabuleiro, então houve um problema de produção muito grande, as cartas elas não tinham uma constância nas tonalidades de cores. Isso fazia com que as cartas ficassem marcadas. E para o jogo isso era horrível. Ele é um jogo que é muito parecido com a lógica do Bang. Então, tem um baralho de cartas, e se a carta é marcada, você, né, tem ali uma informação que você não deveria ter. Então, eles tiveram muito problema nessa parte de produção, eles tiveram que refazer o jogo, a gráfica teve que refazer por causa de problemas de produção. Isso acabou traumatizando muito o pessoal que desenvolveu esse jogo. Mas é um jogo bem interessante, né? Ele trabalha com... Ele teve 207 apoios no Catarse, na época que ele foi feito, e ele tem uma mecânica bem interessante, porque ele resolve algumas coisas do Bang que os desenvolvedores não gostavam, como, por exemplo, a eliminação de jogadores, né? O Bang possui isso, você pode ser eliminado na primeira rodada do jogo e aí fica assistindo, e o jogo... Uma das coisas que o jogo tenta ir para outra direção é eliminar a eliminação de jogadores, não ter essa eliminação. Tá? Em 2017, a gente teve o jogo Pablo, é um jogo sobre música. É um jogo que você tem que... As cartas têm palavras e você tem que lembrar músicas com aquelas palavras. E quanto mais palavras você conseguir botar na mesma música, melhor para você. Músicas que existem, né? E os outros jogadores podem tentar também ganhar pontos inserindo palavras que ele tem na mão na sua música. Então, é um jogo para cantar. Então, é um jogo que todo mundo acaba cantando na mesa. É algo bem legal. Ele tem uma segunda edição que saiu em 2019. E foi um jogo que saiu pela hoje Mandala, né? Mandala Jogos. Só destacar aqui o Marcos, né? O Marcos Maiara foi um dos designers do jogo. Histórias do Pescador foi um jogo desenvolvido em 2019 pelo Lucas Melo. É um jogo, foi publicado pela TGM, né? E saiu uma versão mini em 2020. Ele é um jogo de mentir, né? Blefar, a gente fala mais bonito, né? Blefar, né? E aí, por isso, o tema História de Pescador, né? A história do pescador que pescou sempre algo maior. Você tem que se livrar das cartas, só que, às vezes, você precisa enganar as pessoas para poder conseguir se livrar das suas cartas, porque algumas cartas são cartas de lixo. E aí, você não vai dizer que pescou lixo, né? Aí ele diz, não, pesquei um camarão, pesquei 3 camarões e, na verdade, tem uma carta de lixo no meio. E aí, qualquer pessoa pode duvidar, né? E aí, se duvidar, você acaba acumulando mais cartas na mão. Tá? 2025, o Lutas Simbólicas fez um financiamento pelo Meeple Started. Ele foi um jogo desenvolvido por um sociólogo que trabalhou com a teoria do Pierre Bourdieu. Né? Ele trabalha com a ideia de capital, né? Capital cultural, capital econômico, os vários tipos de capitais. E ele saiu essa edição, ele está agora com um projeto para lançar uma segunda edição do jogo, né? Mas ele tem essa pegada de trabalhar com essa questão dos conceitos, né, do Bourdieu. E o Calamadara, um jogo recente, assim, ele teve um financiamento coletivo bem interessante, né? Os desenvolvedores, inclusive, criaram uma editora para fazer a publicação do Calamadara. A produção foi feita fora, foi feita internacional, então ele tem uma qualidade bem legal de produção do jogo. Uma curiosidade que eu lembrei agora sobre o Imaginário Cariri, ele foi um jogo produzido todo lá, no Ceará, né? Quando a gente pensou o projeto, a gente imaginou que provavelmente a gente teria que mandar o jogo para ser produzido em outro lugar, né? Talvez aqui no Sudeste, né? São Paulo, Rio, exatamente por causa da não familiaridade que as empresas que trabalham com impressão têm com a mídia jogo, né? Mas a gente teve a sorte de encontrar uma gráfica que já tinha trabalhado na produção de um jogo, então já tinha uma certa expertise. E a gente conseguiu também outros fornecedores auxiliares, como a produção da caixa, toda desenvolvida lá. Então, foi muito legal. A gente também a gente vê isso como uma contribuição para o setor industrial, porque a empresa percebe esse nicho de mercado, né? Trabalhar com produção de jogos de tabuleiro também, que era algo, por exemplo, que a gráfica já tinha vislumbrado, mas só tinha feito um jogo. Mas aí agora, com a experiência com a gente, talvez, né, aí, melhoramento de técnicas, né, algumas coisas ele terceirizava, como a construção de faca de corte, a aplicação das texturas táteis, ele
né, terceirizava, mas de repente, se isso for algo que começar a se popularizar, ele começar a produzir mais, talvez ele incorpore para dentro da empresa, né, essa produção desses elementos. Então, de certa forma, a gente também move o mercado, a indústria, né, para que ela possa, de repente, dar para a gente mais subsídios para a gente poder construir esses jogos, né? Então, foi uma satisfação muito, muito grande para a gente conseguir produzir isso tudo lá no Ceará mesmo, né? E, de certa forma, contribuir para que os próximos que tentem produzir lá também tenham uma possibilidade de ter um jogo de qualidade. O Kalamandara conseguiu, né, fazer essa produção fora. O jogo ficou excelente, né? O jogo tem uma pegada bem lúdica. Ele é um jogo de corrida, porque você tem o primeiro jogador que chegar em um determinado lugar vence, mas ele tem toda uma lógica de como você vai chegar até lá, porque você vai ter que construir o seu caminho para chegar lá, e os outros jogadores podem interferir na construção do seu caminho. Então, tem muito toma essa, né, a mecânica de toma essa, você vai interferir muito no jogo dos outros jogadores. Então, ele acabou tendo um apelo muito grande, principalmente para esse público que gosta desses jogos de atrapalhar o coleguinha, né? De ir lá e dizer, vai chegar não, vou interromper, vou tirar seu caminho, vou botar uma montanha aqui na sua frente, você vai ter que dar a volta, né? Coisas desse tipo. Tá? O Pitaco 2025, né? Inclusive vai estar por aí no DOF, né? Vocês verem. Foi desenvolvido por um designer do Juazeiro do Norte, né? Região sul do estado, tá? Também um dos que eu conheci recentemente, né? Um desenvolvedor que eu conheci recentemente, que já tem uma experiência de alguns anos desenvolvendo jogos, e vai sair pela Grok, né? E ele foi muito comentado, principalmente na esfera dos jogos party game, jogos de festa, né? Esses jogos mais leves, que é o jogo que você tem que dar o seu pitaco, né? De tentar fazer as pessoas acertarem quais são as palavras que você tem ali na sua gerência. Tá? Esse é um protótipo de um jogo chamado Maranguape, que está sendo desenvolvido na região do Maranguape, é uma cidade lá do interior do estado também. É um jogo sobre a cidade, sobre a história da cidade, com um olhar do ponto de vista econômico, né? A cidade se desenvolveu muito através da economia, da plantação de banana e depois de outros tipos de plantação que subsidiaram o desenvolvimento da cidade. E aí é um protótipo que está sendo desenvolvido, né? Aqui algumas artes das cartas, ele ainda está em processo de desenvolvimento, mas eu achei interessante também mostrar que é uma cidade do interior, né? Então também destacar aí essa produção do interior do estado também. Zodiac, que é um RPG, está sendo desenvolvido todo por desenvolvedoras mulheres, né? E elas destacam muito isso no projeto. É um projeto liderado, uma comunidade liderada por mulheres, e eles estão trabalhando com essa metáfora do zodíaco, dos signos, mas é um RPG, tem as classes dos personagens. Eles trabalham também com a ideia de construção de baralho, então tem um pouco de jogo de cartas misturado com o RPG. Mas eu achei interessante, primeiro, a produção toda desenvolvida por mulheres e esse destaque para essa comunidade feminina, e também o jogo desenvolvido, né, no interior também. A cidade do Crato é uma cidade ao lado de Juazeiro do Norte, no sul do estado, né? Então está em desenvolvimento também o Zodiac. E, por último, o Robo Hunters é um jogo que está previsto para ser lançado no próximo ano, né, do Paulo Vasconcelos, pela Cordilheira Jogos. O Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer em um evento lá de Fortaleza, né, e ele trouxe para o jogo uma mecânica bem interessante que ele chama de sequence building, né, que você tem que, além de construção de baralho, né, que seria inspirado no deck building, construção de baralho, além dessa construção, você precisa também se preocupar com a ordem das cartas, né, de posicionar as cartas numa ordem específica para poder conseguir vencer os desafios do jogo. E, inclusive, ele participou do Mipodouro, né, como finalista na categoria de mecânica inovadora. Né? Então, também fazer um destaque. Essa arte aqui é a arte anterior, o jogo está passando por um processo de repaginação e de redesign, mas eu não consegui com ele uma arte mais elaborada para mostrar para vocês, que ele está em processo de desenvolvimento, e aí eu trouxe a arte anterior. Então, isso aqui vai mudar, já está mudando, na verdade, ele está fazendo já um novo design aí para projetar esse jogo, que vai ser publicado provavelmente em 2027. Tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente faz lá no Ceará, né? Eu
Vou encerrar por aqui, vou deixar os contatos, né? @igrejota.ufc é o nosso Instagram, e o e-mail institucional, igrejota@virtual.ufc.br, mas também, se quiserem estar em contato comigo, meu Instagram, @glaudinei, e o e-mail, glaudinei@virtual.ufc.br, e acho que a gente vai abrir agora para perguntas, né, comentários, então estou disponível aí para responder qualquer coisa, falar de algo mais específico, caso vocês queiram. Obrigado pela atenção. Como é que vai ser a de... Eu vou lá, entrego... Tá. Acho que vou beber água, esqueci. Tudo bom, Claudinei? Meu nome é Leonardo Costa, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Gostei muito da palestra, dos jogos desenvolvidos pelo seu projeto. E como é que eu faço para conseguir o Imaginário do Cariri para levar para o meu projeto lá no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O Imaginário Cariri a gente desenvolveu através do financiamento da Secretaria de Cultura do Estado, né? Um edital de infância e cultura. E aí a gente só conseguiu fazer a produção de 20 cópias do jogo para distribuição para as instituições no Ceará. Fortaleza, Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda. Distribuiu nessas 4 cidades. Aí, infelizmente, né, a gente ainda não tem ele disponível assim, para todo mundo que quer. A gente recebe muito pedido, mas a gente está vendo a possibilidade de encontrar algum parceiro para fazer mais cópias do jogo, né? A gente pensou em entrar em contato com o SESC, com instituições que têm, principalmente o SESC, porque o SESC lá no Ceará ele tem um movimento muito voltado para mestres da cultura e para as escolas também. Então, eu acho que seria um parceiro legal para a gente trabalhar. A gente tem um pensamento de, no futuro, tentar fazer, se for possível, um financiamento coletivo para os interessados, porque a gente já teve muita gente procurando, interessado no jogo, em adquirir e tal e tudo. A gente estava pensando no futuro fazer, se for possível, um financiamento coletivo. Talvez, eu até pensei em fazer um financiamento parecido com o que houve com o Roda de Samba, que eu achei muito, muito bonito, uma proposta muito legal de eu contribuo para auxiliar a produção de um jogo para ser doado para uma instituição, mas eu também tenho a oportunidade de adquirir um jogo para mim. Né? Então, eu achei a lógica muito interessante, eu acho que casaria com o projeto. Mas, por enquanto, a gente está com essa iniciativa de tentar encontrar um parceiro para fazer distribuição para mais instituições, né? Mas, se no futuro a gente conseguir fazer um financiamento, aí a gente vai contactar os interessados. A gente está fazendo agora um formulário, a gente ainda está finalizando isso. A gente está fazendo um formulário para inscrição de pessoas interessadas no jogo, para quando a gente for fazer algum tipo de método de aquisição, a gente entrar em contato. Então, a gente vai elaborar esse formulário e vai disponibilizar nas redes sociais. O jogo tem uma rede social, que é @imaginariocariri. Então, a gente vai avisar por lá, né? Quando tiver alguma possibilidade de fazer essa produção em mais escala, a gente vai divulgar por lá. Mas, por enquanto, o foco da gente está sendo realmente fazer cópias para distribuir para as instituições. Instituições que trabalham com crianças, o jogo é 11+, né? E instituições que trabalham com acessibilidade, né? Então, o Instituto dos Cegos, lá no Ceará, a gente doou uma cópia. A Escola dos Cegos também, a gente doou uma cópia lá também mas a gente conseguiu fazer poucas cópias com o financiamento. Tá? Mas no futuro esperamos que a gente consiga difundir mais a palavra. Tem mais uma dúvida. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Jéssica, eu faço curso de terapia ocupacional e atualmente eu tenho adaptado vários jogos meus com uma amiga minha que é cega, para que ela e os amigos nossos, assim, a gente tem 5 pessoas cegas no nosso grupo, possam participar. E aí eu fiquei muito feliz de ver o desenvolvimento do jogo Imaginário Cariri. Também estou muito interessada em adquirir, já até mandei mensagem para ela e falei, nossa, tem um jogo aqui que já está adaptado. E aí,
queria mesmo parabenizar, sabe, essa questão da acessibilidade, essa sensibilidade mesmo. E aí perguntar também se vocês pensarem em adaptar alguma coisa com braille, porque a gente adaptou alguns jogos de cartas, aí eles escreveram em braille, tipo o Trio, o Coup também. E aí gostaria de saber se vocês pensaram também em colocar o braille e tal. E parabenizar mesmo. Obrigada. Obrigado. O braille foi uma das primeiras coisas que a gente pensou. Só que a gente não seguiu, porque o braille ele não é um recurso que é acessível para todo mundo que tem dificuldade visual. Eu fiquei pasmo com isso, porque não é o meu universo, mas digamos assim, a quantidade de pessoas letradas no braille é pequena em comparação à grande quantidade. Por quê? Porque existe todo um processo principalmente para as pessoas que enxergavam e foram perdendo a visão com o tempo, existe todo um processo de aceitação da condição, né? E às vezes aprender o braille é como se fosse uma forma de dizer: tenho que admitir e aceitar que estou perdendo ou que já perdi a minha visão. Isso, às vezes, é um processo que demora um pouco. Então, a gente teve muito caso de pessoas que a gente ia, olha, vamos testar o jogo, e a pessoa dizia, vamos usar o braille. E a pessoa, não, mas aí eu não sei o braille. E o braille precisa de um treinamento tátil para você diferenciar as células, identificar e a padronagem, né? A gente fez uma adaptação do Esplendor, e precisava de identificar os números, né? E aí a gente podia usar os números em braille, mas a gente optou por usar uma padronagem parecida com a do dado, né? O Esplendor vai de 1 a 7, então a gente inventou o 7 e usou os outros do dado. E foi muito mais acessível. Tudo bem que ocupa mais espaço, mas para a pessoa que não tem a vivência com o braille, ela tem que passar por um processo de aprendizado, o que não é problema, que inclusive é até uma contribuição, né? Você está, inclusive, treinando a pessoa a começar a aprender o braille, né? Talvez até induzir ou, né, a pessoa ver que é interessante e querer aprender realmente. Mas a gente não optou pelo braille diretamente porque a gente achou que para ser mais acessível fosse interessante a gente trabalhar com outras formas que pudessem ser captadas com mais facilidade. Mas para as versões futuras a gente pretende acrescentar o braille, porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de redundância. A gente precisa de canais redundantes com a mesma informação. Então, eu tenho informação através da cor, através da forma, através da textura. Por que não o braille também? Então, a gente está querendo futuramente incorporar o braille. O problema do braille é que ele ocupa muito espaço. Então, às vezes, a informação tem que ser mais, né, taquigráfica para poder você conseguir colocar, e você depende também de um equipamento para fazer essa produção. Inclusive, tem um projeto na internet de produção de uma máquina de braille com impressora 3D, que a gente está de olho, inclusive é um projeto de fora, acho que é dos Estados Unidos. A gente está em contato com eles para tentar fazer umas cópias lá, para a gente poder ter essa máquina com mais facilidade para poder a aplicação do braille. Mas, inicialmente, a gente não optou pelo braille por causa disso, porque muitas pessoas não tinham... Uma pessoa que sabia braille falou, bota o braille. Aí a gente falou, olha, mas tem pessoas que não sabem, e aí continua sendo inacessível para algum público. Então, vamos tentar encontrar a solução seja mais global, né? Mas foi mais por causa disso mesmo. Tá? Aqui, ó. Olá, bom dia. Meu nome é Luciana. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar ouvindo a sua palestra. A minha área de formação é educação física, mas eu adoro jogos de tabuleiro. A Fátima foi a pessoa que me introduziu nos jogos de tabuleiro, está aqui do lado. E eu trabalho no Instituto Benjamin Constant, lá no Rio. Para quem não conhece, é uma instituição que foi fundada em 1854 pelo imperador e que trabalha na educação de pessoas com deficiência visual, né? E, assim, lá, a experiência que eu tenho lá com os jogos são jogos muito primários. Então, dama, são jogos de trivias adaptados. E a gente está tentando chegar com essa pegada dos jogos mais modernos, introduzindo isso. Então, assim, eu estou fascinada com o seu jogo. Já quero deixar aqui
de coração um pedido para a gente entrar nessa lista aí, porque tem muita gente lá que pode ser impactada. Inclusive, lá nós temos uma cordelteca que está iniciando agora, então tem essa pegada, tem professores que trabalham com música, com essa questão da regionalidade, das diversas culturas do Brasil, né? Enfim, a gente tem lá um universo de pessoas que podem se aproveitar muito disso. E aí você falou a questão da impressão em braille com impressão 3D, né? Eu não sei se você já fez ou já teve a oportunidade de ter o braille no 3D. Você já teve de testar? Porque o que a gente tem lá no Instituto, eles não gostam muito. Um outro trabalho que a gente faz lá é a produção de acessibilidade literária, né? Tem um trabalho com a produção de livros táteis. E a gente trabalha também com concurso nacional do livro tátil, chega muita produção para a gente em impressão 3D. E eles não gostam, por conta da textura. Porque a textura do braille na impressão 3D ela fica muito áspera. Então, para a gente que passa o dedo rapidamente, beleza, mas eles que leem o tempo inteiro, parece que fica mais áspero e machuca. Então, assim, é uma informação que eu não sei se você tem, mas que na hora de produzir esse material, eu acho muito válido, mas pensar nessa questão da textura. Vocês já pensaram sobre isso? A gente ia começar a trabalhar sobre isso, porque a primeira versão do jogo ele ia ser composta por um dado. E aí a gente estava, inclusive, pensando nessa possibilidade de fazer o dado, impressão 3D, com aquela ideia do não para cima, mas, né, a depressão e aí o elemento de destaque para cima dentro, né, para não se desgastar com a rolagem do dado. Mas a gente acabou mudando a lógica do jogo e removeu o dado, também até para tirar essa barreira, porque o dado é um elemento bem complexo, né, porque ele se desloca e aí você tem que usar algum tipo de objeto para botar o dado dentro para poder não perder, né? Então a gente achou melhor, encontrou uma outra solução mais elegante que não o dado e a gente tirou. E aí a gente abandonou essa busca, né, nesse caminho. Mas aí, legal, obrigado pela informação, porque aí, se a gente for partir para isso, a gente já vai tentar ver materiais diferentes. Por exemplo, as peças do jogo, a gente imprimiu com um filamento que tem pó de madeira. Então, ele tem um aspecto amadeirado. Você pega, você acha que é uma peça de madeira. Você tem essa sensação. Então, talvez seja menos, né? Mas aí tem outros materiais também. Talvez até a impressão em resina, de repente, que talvez você consiga fazer algo mais suave, porque ele tem uma precisão melhor do que a impressão com filamento, né, PLA. Mas, obrigado, já me dá uma dica, eu já pulo essa etapa, já não tento com o filamento normal, e a gente já passa para fazer testes com outros tipos de filamento para fazer. Mas eu pretendo ir nesse caminho também de materiais de impressão 3D. Desculpa, só para terminar. Lá tem um grupo que testou um tipo de dado diferente. O dado não rola, ele fica preso Então, tem essa possibilidade também. Eu não tenho como mostrar para vocês isso, mas eu tenho informação que a colega me passou. Mas eles construíram um dado preso numa haste. Então, ele rola ali, tem um determinado local que ele para. Então, o dado não é jogado, mas ele também pode ser rolado. É interessante. Legal. Vamos trocar figurinhas, quero conversar com você. E aí, alguém tem mais alguma pergunta? Aqui, ó, rapidinho, nós temos 6 minutos. Aqui. Peraí, ali, ó. Bom dia, meu nome é Pedro, eu sou mestrando do curso de Filosofia do Cefet. A minha dúvida é bem prática, então acho que ela é bem rápida. Quando a gente trabalha com adaptação de jogos comerciais, qual é a postura das editoras? Elas incentivam, elas colocam alguma barreira com relação a direitos ou elas são diferentes? Só isso. Assim, a gente não chegou ainda a ter essa conversa com as editoras. As adaptações que a gente fez foram adaptações de teste, né? A gente não fez nada oficial, digamos assim, de produção de jogos, né? De jogos comerciais, tá?
Eu, assim, posso estar sendo muito ingênuo, mas a minha percepção com relação às empresas é que eles têm uma postura bastante aberta para essa questão da acessibilidade. Assim. Meu pensamento não faz sentido ter uma postura diferente dessa, porque em termos práticos para a empresa é uma divulgação, é um aumento de público, que eu acho que é de interesse de qualquer empresa, né? E eu acho que soluções de acessibilidade que possam ser produzidas, né, em termos até econômicos, né, ser possível essa produção, eu acho que só agrega. Né? E a gente está vendo alguns movimentos específicos com alguns jogos que vêm, por exemplo, com codificação de cores. Né? Saiu agora recente, eu não estou lembrando qual foi, mas eu vi recentemente um jogo que tinha lá a identificação que ele tem uma codificação de cores, que a gente até utiliza em alguns projetos, que é um símbolo que representa a cor, para daltônicos. Né? Então, o Uno, exatamente, o Uno tem isso, e saiu um jogo recente com isso também. Então, eu vejo algumas iniciativas. Eu acredito que existe uma abertura, porque eu acho que é todo o interesse da empresa ter seus jogos acessíveis, aumentar o seu público. Né? Então, eu não vejo por que não. Mas a gente nunca teve esse contato. Inclusive, quando eu comecei a fazer essas adaptações, eu me preocupei com essas questões, porque é um produto licenciado e tudo. Mas, primeiro, a gente não está fazendo em larga escala. A gente fez um protótipo para testes. Né? E segundo, que a gente não está fazendo nada com fins lucrativos. Né? Então, eu não vi que teria nenhum problema nesse sentido, mas caso a gente vá fazer alguma coisa mais expressiva, aí sim o contato com as empresas para ver o interesse, a disponibilidade, a possibilidade disso acontecer, que eu acredito que não vai ser muito problema, porque, como eu estou falando, é algo para ampliar o público. Né? Inclusive, uma experiência que a gente teve com a adaptação do Cope foi que uma das pessoas que participou dos testes, que foi um trabalho de conclusão de curso, o Cope, a adaptação que a gente fez, a primeira adaptação. E uma das pessoas que testou o jogo, eu me encontrei com ela em outra situação. A gente estava num debate sobre acessibilidade. Eu estava lá sentado, né, coordenando o debate, e ele estava no público. E ele pediu para dar um depoimento. Ele é uma pessoa que tem baixa visão, e a baixa visão dele já está bem avançada. Ele disse assim, olha, teve 2 momentos na minha vida que eu me senti incluído. A primeira foi quando eu comecei a usar leitores de tela. Porque até então eu não tinha redes sociais, eu não usava e-mail e eu estava totalmente à parte do mundo digital. E quando eu comecei a usar o leitor de tela, comecei a ter e-mail, comecei a usar redes sociais, me senti incluído nesse universo digital que todo mundo está e eu não estava. E o segundo momento que eu me senti incluído foi quando eu testei o protótipo do trabalho de conclusão de curso de um projeto do professor Glaudinei, que eu gostava muito de jogos de tabuleiro e quando eu perdi minha visão eu parei de jogar. E eu me vi ali jogando, principalmente com autonomia, porque normalmente para você incluir uma pessoa com dificuldade visual, você bota uma pessoa para ficar dizendo as coisas do jogo para ela, e ela não tem autonomia, ela fica dependendo de uma pessoa. Ele jogou com autonomia, e ele disse, olha, eu estava com autonomia, estava jogando com todo mundo, estava junto de todo mundo, não estava segregado, estava incluído, e foi tão impactante que quando ele chegou em casa, ele pegou um baralho velho, uma tesoura, marcou as cartas do baralho e chamou os primos para jogar Cope. Porque o Cope são 15 cartas, basicamente, 5 tipos diferentes. Então, ele só precisava identificar os tipos de carta. Ele pegou uma tesoura, marcou símbolos diferentes nas cartas do baralho, chamou os primos para jogar. E aí eu fiquei assim, ele não tinha me falado isso especificamente. Né? Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz e que a gente traz uma grande coisa para alguém, que a gente nem está sabendo que está contribuindo. Teve gente que falou assim, olha, o teu protótipo me ajudou a fazer um exercício de coordenação motora fina, que é uma coisa que a gente precisa fazer, principalmente para ler o Braille. E eu não tinha essa prática, e o jogo, que tem que manipular a peça, que tem que segurar as cartas na mão, que tem que posicionar as coisas, está me proporcionando uma coordenação motora fina que eu não tinha. Então, assim, eu nem pensava que isso seria um benefício, uma contribuição do protótipo, e foi, entendeu? Então, a acessibilidade, pequenas coisas que você faz, uma cor que você escolhe que é mais acessível do que outra, você está fazendo uma diferença na vida de muitas pessoas que você não sabe. Então, quando eu falo de acessibilidade, eu gosto sempre de dizer isso. Assim, às vezes é uma coisa que não vai mudar em nada na produção do teu jogo, porque tu vai botar uma informação na impressão que já está lá, né?
e tu agrega para um monte de gente que você nem se toca disso, porque não é o seu universo, não está no seu cotidiano aquela dificuldade, aí você nem percebe que ela está ali, né? Então, acho que se a gente fizer pequenas coisas, a gente já traz grandes contribuições, e eu acredito que as empresas vão ter interesse, se não tem, que eu vejo que algumas têm, mas no futuro vão ter interesse, sim, em cada vez mais incluir as pessoas nos jogos. Tá? Gente, é isso. Obrigado pela atenção. Estamos aí no evento para trocar figurinha. Podem me procurar para a gente conversar mais. Quero conversar contigo. Obrigado, gente. Ele tem um monitor de tempo aqui, mas o monitor está errado. Então, se alguém quiser fazer mais uma perguntinha, ainda dá tempo de uma última pergunta. Alguém? Caramba! Então, por favor, vamos começar por ali. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a palestra, que foi muito impactante. Eu sou o Gustavo, sou professor aqui da Prefeitura de São Paulo, professor de arte. Estou trabalhando com crianças do Fundamental 1 e sempre tentando alguma coisa. Inventando meia dúzia de coisa, comprando umas coisas aqui e ali, tentando e adaptando, e aí a gente vai indo. Como eu voltei a estudar, eu tenho uma pergunta nessa área de estudo, nessa área acadêmica. Como que está a situação de pós-graduação, mestrado? Está aberto, está fechado só para o Estado ou para fora dele? Essa parte acadêmica. No sentido de jogos ou de acessibilidade? Ou os dois? Os dois. Os dois. Eu vejo muita abertura para jogos em algumas pós-graduações que estão voltados pela questão de uso de tecnologias na educação. Lá no Instituto UFC Virtual, a gente tem um mestrado profissionalizante, que é Tecnologias na Educação. Então, tem muitos projetos de acessibilidade que estão sendo desenvolvidos, e de jogos, estão sendo desenvolvidos nesse contexto, para utilizar em sala de aula, com os alunos, né, alguma ferramenta didática, e aí os jogos vêm muito com essa proposta. Tá? Então, talvez, se eu fosse falar para você procurar, por exemplo, eu acho que talvez um caminho legal seria procurar esses mestrados, mestrado profissional, porque vai te exigir um produto, e aí o jogo como produto vai ser algo que casa bem direitinho, né? Então, um mestrado profissional talvez seja uma boa, e esses mestrados voltados para uso de tecnologias na educação, porque o jogo de tabuleiro pode ser incluído como um uso de tecnologia, e os alunos adoram, sabe? Eu acho que é uma excelente solução. Recentemente, eu fui contatado por uns professores lá do Instituto, que eles estão desenvolvendo parece que é um curso para professores para trabalhar com computação desplugada, né? E a ideia é que esse curso vai treinar os professores para trabalhar com computação desplugada, e vai ter um kit que vai ser entregue ao professor, e eles querem desenvolver jogos de tabuleiro. E aí me procuraram para a gente tentar participar do projeto para desenvolver esses jogos. Então, eu vejo que essa área de educação talvez seja uma área interessante para trabalhar. Jogos de tabuleiro, né? Jogos digitais, aí talvez áreas mais voltadas para a tecnologia você consegue trabalhar. Mas eu acho que jogos de tabuleiro, uma boa dica é trabalhar com tecnologias na educação. E eu vejo que tem muitos mestrados nesse caminho, nessa direção. Então, talvez seja uma boa lá. Tem o nosso, se você quiser fazer lá, né? Tem algum edital aberto já para inscrição? Ele abre no meio do ano, já deve ter aberto, mas eu não sei se ainda está. Fechou já? O Léo está dizendo aqui que já fechou. Então, talvez para o ano que vem só. Mas tecnologias em educação. Tá? Mais alguém? Eu acho que era... Bom dia, tudo bem? Sou o Rafael, sou mestre em indústria criativa, inclusive tenho um produto, pode ajudar o colega ali, né? A indústria criativa pode ajudar com a construção de jogos e desenvolvimento, toda essa parte. Acho bem legal, uma outra opção que nem estava trazendo. Eu gostaria de saber como que tu utiliza o Estado, a força do Estado, tipo Paulo Ricardo, outras fã cultura e outras questões assim para o desenvolvimento de jogos, já que é para trazer uma questão social, inclusive toda essa questão de inclusão é um produto que poderia ter esse apoio para ser desenvolvido. Eu gostaria de saber como é que tu utiliza ele. Assim, jogos digitais agora recentemente ganhou espaço muito bom na parte de editais específicos. Agora os jogos digitais podem concorrer nos editais de audiovisual, o que foi também uma grande vitória, né? Agora os jogos analógicos ainda estão um pouquinho, né?
né, de fora. Mas a gente consegue quando a gente vai para temas específicos. Por exemplo, o nosso a gente foi na temática de infância e cultura, né? Então o jogo encaixou nesse sentido. E até legal o jogo de tabuleiro porque ele é um diferencial, né, nessas outras áreas, tá? Então você chega com uma proposta de desenvolvimento de um jogo numa área que não tem esse métier, isso vem como elemento de diferenciação, de inovação, né? E aí às vezes dá pontos mais para o projeto, para ser selecionado no edital. Então eu acho que o caminho atualmente, infelizmente, que a gente não tem ainda um nicho específico para trabalhar com jogos, alguns editais abrem com abertura para jogos analógicos, mas não é sempre, né? Muitas vezes é direcionado para os jogos digitais. Mas aí a gente encontra os caminhos, né? A cultura, né? Infância, e aí dependendo da natureza do jogo, aí você tem que tentar encontrar nichos específicos, né? Infelizmente, atualmente é esse o caminho que eu consigo enxergar, né? Mas futuramente, quem sabe, pelo menos lá no Ceará, a comunidade de jogos tem muita gente de jogos de tabuleiro junto com o pessoal digital, e é uma coisa que a gente questiona sempre. Só tudo bem, os espaços dos jogos digitais foram conquistados, massa, ainda precisa de mais, legal, mas os jogos analógicos também precisam. E aí tem um momento que, por exemplo, audiovisual não tem como a gente entrar, a não ser que a gente trabalhe com jogos híbridos, que também é outra possibilidade, né? Você consegue, de repente, com um jogo híbrido, trabalhar o analógico junto com o digital, mas aí tem que ter as funcionalidades do digital para poder se caracterizar dentro do edital. Mas é esses caminhos que eu enxergo. Tá? 4 minutos. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruno. Sou novo nesse universo aqui. Eu gosto muito de jogos. E eu queria saber como é que vocês classificam a parte etária. Assim, como é que vocês fazem com que o jogo sabe qual é a idade especificamente daquele jogo? A classificação, se vai de tal idade a tal idade, o que limita a idade, o que começa a idade... Enfim, é isso que eu quero saber, da parte etária do jogo. A gente usa muito critérios que são utilizados na área de cognição. Educação trabalha muito com essa classificação, principalmente por causa da questão de capacidade de aprendizado que a faixa etária das crianças tem, né? Porque o jogo envolve muito aprendizado, né? Aprender as regras, aprender o funcionamento, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, você tem que ir muito nesse sentido, tá? Tem uma classificação no livro do Jesse Shell, A Arte do Game Design. Inclusive, é um autor que a gente usa muito, né, que o pessoal conhece bem. Ele tem uma classificação etária, mas assim, tem 2 problemas na classificação etária do Shell. O primeiro é que o livro é antigo, né? 2009, 2007. A edição brasileira, a primeira edição veio para o Brasil em 2010. Então, assim, é uma classificação bastante antiga. Segundo, que é uma classificação baseada no contexto norte-americano, né? Que aí ele bota até lá, eu brinco com meus alunos, que eu mostro para meus alunos, e tem a faixa etária deles, é a faixa etária que ele diz que eles têm dinheiro para gastar com o jogo, né? E tempo, dinheiro e tempo. Aí eu digo para eles, vocês têm dinheiro e tempo para gastar com o jogo. Ele, né, que história é essa? Não tenho dinheiro para isso, não. Eu digo, é o Shell que está dizendo, não sou eu. Então, ele tem algumas problemáticas nesse sentido. Então, eu não iria muito pela dele. Ele é bom para dar uma orientação, porque ele dá algumas indicações de que tipo de jogo, né? Por exemplo, crianças muito pequenas, você tem que trabalhar com brinquedo. Aí, crianças maiores têm que trabalhar com jogos com regras simples. Então, ele dá algumas diretrizes. Mas eu acho mais seguro você trabalhar mais com as diretrizes mesmo de cognição, de aprendizado, né? Essas que vão mais da área de educação. A gente vai muito por teste também, né? Os primeiros testes a gente tenta pegar ali as crianças do público para tentar ver mais ou menos até onde a gente vai. Mas, por exemplo, Imaginário Cariri a gente botou 11 anos, porque é um jogo que tem um conjunto de regras não é complexo, mas tem fases, né? O jogo tem, cada rodada tem umas 9 fases. Então, assim, às vezes é muito complexo para criança muito pequena que não foca muito. Mas, por exemplo, a gente levou para o Cariri para jogar lá, para lançar em Nova Olinda, e criança de 8 anos estava jogando o jogo, né?
Então, às vezes, a gente menospreza um pouquinho a inteligência das crianças. Mas que bom, né? Que bom que elas conseguiram jogar. Então, de repente, a gente poderia até baixar para 8 anos, porque a gente viu que funcionou, né, mais ou menos de forma satisfatória. Mas a minha recomendação é isso. Vai mais pelos critérios de cognição, de educação. A educação trabalha muito com isso, então ela tem um acervo bom de materiais para falar sobre isso, né, de níveis cognitivos, em que idade a criança consegue trabalhar com abstração, em que idade a criança consegue trabalhar com regras mais complexas, com exceções, né? Então, acho que é mais assertivo você ir por essa área da cognição e do aprendizado do que especificamente em jogos, porque pelo menos o material de jogos que eu já vi não tem esse do Shell, mas não tem muita coisa, não. Então, tá? E seja bem-vindo, né? Bom, acabou, gente. O tempo ou ainda tem? Última pergunta. Última. Rapidão aqui. Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu sou designer de jogos, eu também sou pesquisadora na área. E uma pergunta meio prática, assim, que vocês fazem consultoria para jogos, né, nesse grupo de estudos. Eu queria saber se vocês... porque alguns jogos aí já tinha foi lançado no Catarse, foi lançado com a editora, foi lançado com o edital do governo. Eu queria saber se vocês fazem esse acompanhamento junto também da parte de distribuição, se vocês orientam as pessoas, tipo, esse vai ser legal para um financiamento, esse você podia mandar para tal editora. E como funciona o critério, assim, mais ou menos? Se vocês têm algum para falar, vamos tentar mandar aqui para um edital do governo, vamos para tal editora, vamos para o Catarse. Assim, a consultoria oficialmente da gente é para a parte de construção do jogo. Então, a gente vai até mesmo a prototipação, né, testes, balanceamento, essas coisas. A gente nunca fez um acompanhamento mais direcionado para essa parte mesmo de produção, não. Mas, assim, a gente sabe algumas coisas, inclusive da experiência da gente agora que a gente teve de produção do Imaginário Cariri e de acompanhamento de alguns materiais. Eu sou muito entusiasta muito grande do cenário nacional de desenvolvimento. Então, eu estou sempre... Tem catarse. Hoje não, porque se eu for apoiar todos os catarses de jogos, eu fico pobre, né? Eu já não sou muito rico. Aí eu fico pobre. Mas no começo aparecia um catarse, eu apoiava, né? Apoiei vários projetos aí que, né, no início, porque eu queria que a nossa indústria realmente se desenvolvesse, né? Então, assim, tenho alguns conhecimentos, a gente pode trocar algumas ideias, né? Mas não é o nosso foco. Mas a gente tem mais ou menos uma ideia do que é que funciona no Catarse, do que é que funciona com algumas editoras. Então, a gente pode dar alguns caminhos, né? Mas não é a nossa expertise, não. Mas manda mensagem para a gente que a gente troca ideia. Tá bom? Gente, uma salva de palmas para o professor Glaudinei. Muito obrigado. Fica aí no palco, Glaudinei, que tem uma lembrancinha para você. Eu vou escalar.